dia, bonjour! Comment ça va? Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa aula de número 34 do nosso Macarrão Talk. Imagina só que já estamos há 34 semanas consecutivas, toda terça-feira, batendo cartão aqui para aprendermos muito mais sobre confeitaria e sobre macarrons. Quem já esteve aqui nas aulas do Macarrões Talk sabem que o conteúdo aqui é de explodir a cabeça. Se você ainda não me conhece, eu sou a Priscila Catapan, sou especialista em macarrons e daqui da França eu ensino pessoas do mundo todo a fazerem macarrons, mesmo tendo zero experiências na confeitaria. Como que isso é possível? Simples, através dos porquês. Eu sou a professora dos porquês. Então, se você está aqui comigo hoje, nessa aula do Macarrão Talk, está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, saiba que aqui você não vai aprender receitinhas. Sinto muito, aqui você vai aprender a entender as receitas. E possa ter certeza que é isso que faz a diferença na hora de uma confeiteira trabalhar com macarrons. E como qualquer outro doce, eu vou falar a verdade, confeiteiro de verdade precisa entender por que faz cada processo. E é isso que eu tento passar aqui para vocês todas as terças-feiras e todos os dias lá no meu canal do Instagram. Se você ainda não está inscrito ou não está inscrita lá, depois que terminar a nossa aula, você corre para lá para você não perder nenhum conteúdo. Mas, para você não perder nenhuma aula da nossa aula semanal do Macarrão Talk, que acontece toda terça-feira, né, às 10 da manhã, é só você clicar aqui no botão abaixo, onde está escrito inscrever-se. Dessa maneira, toda terça-feira o YouTube vai lembrar para você: hoje é dia de aula, 10 da manhã, daqui a pouquinho vai começar. Então você não precisa ficar quebrando a cabeça para ficar lembrando de tudo, tá? O YouTube vai fazer isso por você. Mas para isso você tem que clicar no botãozinho aqui embaixo. E não esquece também de deixar um joinha, apertar no like aqui para mim, que isso vai me deixar feliz e vai me motivar para trazer muito mais conteúdo para vocês. E é verdade, né? Já estou há 33 semanas, não, 34, né? 34 semanas aqui com vocês. É porque vocês assistem às aulas, porque vocês deixam um like para mim, porque vocês deixam comentários. Então, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque o tema de hoje é aquele tema quente, gente. Eu fico até assim, ó, feliz, mais feliz ainda de trazer esse tema prático para vocês. O tema de hoje é como conservar macarrons da maneira correta para ter o melhor macarrão do mundo. E olha, se você está assistindo esse vídeo aqui, possa ter certeza que você vai sair na frente da concorrência, hein? Concorrência vai chorar na hora que provar teus macarrons. Você vai ver. Você já deve ter visto por aí pessoas que falaram assim: macarrão? Macarrão, aquele doce francês. Não dou nada por aquilo não, aquele doce caro e ruim. Não é bom não. Ou então você aí, você que está me assistindo, pode ser que você também já provou um macarrão muito ruim. Você que está me assistindo aqui, coloca aqui nos comentários se você já provou um macarrão ruim. O que é macarrão ruim, gente? Macarrão sem sabor, né? Você pega um de pistache, um de baunilha, um de frutas vermelhas, o sabor é tudo igual, você não consegue nem distinguir, tá? Isso é um macarrão ruim. Segundo tipo de macarrão ruim é aquele macarrão que tá ressecado. Sabe aquele biscoito ressecado? Então, você morde e não tem aquele prazer na mordida, né? O macarrão, quando ele é bem feito, ele dá um prazer na mordida, gente, que não é só no paladar.
é realmente ativar o outro sentido. A gente fala que nós temos 5 sentidos e a gente precisa degustar o doce com esses 5 sentidos. E quando a gente morde o macarrão, a gente ativa o paladar, a gente ativa o odor, eu esqueci como é que fala, o sentido do odor, né? Do sentir. A gente ativa o toque, né? Porque a gente vai tocar no macarrão, e a gente ativa os ouvidos, né? A escuta. Por quê? Porque quando a gente morde o macarrão, a gente sente aquela casquinha se quebrando, aquela casquinha que deve estar crocante por fora e macia por dentro. Então, no paladar, a gente sente não só o sabor, mas a textura do macarrão. Ele se quebrando ali nos dentes e ele se envolvendo na boca toda, trazendo aquela maciez e aquele sabor incrível. Isso é o macarrão. É muito difícil descrever essa sensação de comer o verdadeiro macarrão quando a gente ainda nunca comeu um bom macarrão. E muitas vezes as minhas alunas falam assim: Pri, eu nunca provei macarrão na França, o único macarrão que eu já provei foi o meu e eu acho sensacional. Posso ter certeza, você aí que é minha aluna, minha passarinha, meu passarinho, os macarrões que vocês fazem, que são iguais aos meus, né? É a mesma técnica. Isso é o macarrão de verdade. E muita gente não provou o macarrão de verdade. Ou provou aquele macarrão ressecado, aquele biscoito duro, ou provou aquele biscoito mole. Sabe biscoito que você compra aí no mercado e deixa aberto, não come o pacote todo e ele fica dentro da despensa? Ele vai ficando amolecido? Então pode ter macarrões que ficam assim também. Então, o que a gente precisa fazer para que o macarrão mantenha a textura e o seu cliente não se decepcione? Você vai precisar controlar a conservação do seu macarrão. E eu poderia vir aqui e fazer uma aula dizendo assim para vocês: o macarrão é fácil de conservar, você guarda lá na geladeira 5 dias e tá bom. Mas isso não é o suficiente, porque é muito mais complexo do que isso. E o que eu espero de vocês aqui é que vocês entendam os porquês. O porquê de cada coisa, por que conservar durante 5 dias, por que conservar durante 1 dia, por que conservar durante 10 dias. Não existe apenas uma resposta. O que eu vou dar para vocês aqui são as cartas para vocês colocarem na manga para poderem decidir para o negócio de vocês, tá? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que quem trabalha com macarrão precisa saber é que o macarrão, para que ele fique com aquela textura crocante por fora, macia e úmida por dentro, ela precisa passar por um processo de descanso. Sério, Pri? Seríssimo. Seríssimo. Quando a gente recheia o macarrão, ele precisa passar por um processo que a gente chama de maturação. Esse processo de maturação consiste em deixar o macarrão descansando na geladeira por 24 horas para ele absorver a umidade do recheio por osmose. Ou seja, o recheio vai penetrar no biscoito do macarrão. Aqui eu tenho um biscoitinho de macarrão e ele não está recheado, tá? Vou colocar mais pertinho de vocês aqui, ó. Esse biscoitinho aqui não está recheado. Então, ele tá um biscoito perfeito, não está frágil, tem os pezinhos. E quando eles saíram do forno, eu apertei com o meu dedo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu gosto de fazer isso para caber mais recheio. Enfim, não há necessidade.
Então, esse macarrão aqui, ele foi feito há 2 dias atrás. Ele ficou no potinho hermético ali, ainda não recheei, porque eu sabia que eu ia fazer essa aula aqui pra vocês, tá? Mas acontece que o biscoito, ele tá... Vou até quebrar aqui, ó. Ele tá... Bom, ele tá um pouquinho macio por dentro ainda, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Mas tá faltando umidade. Até porque não tá recheado. Então ele tá macio por dentro ainda. Se ele ficar ali exposto 10 dias, vai virar um biscoito seco, tá? Então, como eu fiz há 2 dias, ele ainda tá ok, né? Eu tô conseguindo quebrar ele com facilidade. Vocês estão vendo? Ele tá macio. Não vou provar porque eu acabei de escovar os dentes antes de fazer essa aula aqui pra vocês. Então, só vou quebrar aqui com as mãos. Então, gente, esse macarrão aqui, para que ele fique macio e úmido por dentro, ele vai precisar ter um recheio, certo? E não é qualquer recheio. Se você já acompanha aqui as aulas do Macarrão Talk, eu já fiz aula de tudo aqui. Então, se você tem alguma dúvida sobre macarrão, procura aqui no canal que eu tenho certeza que você vai achar, tá? E um dos inúmeros vídeos que eu já fiz aqui pro canal é falando sobre recheio. Eu gosto muito de falar sobre recheio para macarrão, porque o recheio do macarrão é tão importante quanto o biscoito. Muita gente foca no, eu quero aprender a fazer o biscoito do macarrão, quero aprender. Aí aprende, e aí faz aquele recheio. Eu ia até falar um palavrão, mas não vou. Aquele recheio ruim, tá? O macarrão, gente, é um doce que demanda um recheio específico. Qual é o recheio específico? É um recheio que seja estável e ao mesmo tempo traga umidade para o seu macarrão. Em terceiro, que seja um recheio macio, tá? Por quê? Porque na hora de morder não pode ser um recheio que fica puxento, que fique maçudo, tá? Não pode ser um recheio mole também, porque senão vai desandar. Na hora que colocar uma conchinha em cima da outra, vai desandar. Não pode ser um recheio duro, porque senão a umidade não vai penetrar dentro do biscoito. Então tem que ter esse equilíbrio que vai levar a umidade para o macarrão e ao mesmo tempo aumentar o seu tempo de conservação, tá? Tem aulas aqui onde eu explico quais são os tipos de recheio que a gente pode utilizar para os macarrões e qual eu recomendo, tá? Eu recomendo o recheio à base de ganache. Ganache é o que? É base de chocolate. Então pode ter uma polpa de fruta junto com chocolate, um suco de fruta com chocolate, um creme de leite com chocolate, enfim, uma infinidade de combinações, realmente infinito mesmo, porque você pode criar os seus próprios recheios se você sabe fazer ganache. Vamos pensar numa coisa, gente. Se eu pegar um recheio qualquer, geleia. Pri, eu faço uma geleia maravilhosa, eu tenho certeza que vai ficar fantástico nos macarrões. Sabe assim, quando você quer colocar geleia em bolo, aí você combina com o brigadeiro, com a ganache e tal, e fica super legal? No bolo, no macarrão não é assim. Porque o macarrão é feito com uma base de merengue. Merengue é o quê? É a base do suspiro. Se você molhar o seu suspiro, ele vai se desmanchar. A mesma coisa vai acontecer com o seu macarrão. Se você molhar o seu macarrão, ele vai se despedaçar, ele vai amolecer, não vai ficar legal, tá? Então, por que eu tô falando isso? Geleia. Geleia é o quê? Geleia é úmido. Então, se você rechear o seu macarrão somente com a geleia, o biscoito vai amolecer.
e o seu cliente não vai ter uma experiência legal. Se você rechear o macarrão com cream cheese é extremamente úmido. Em um dia, o seu macarrão já era. Ele vai amolecer, tá? E isso é um exemplo para quem tem o meu e-book de recheio salgado, para quem faz os macarrões salgados, que são os macarrões agridoce. A maioria deles ou tem uma base de cream cheese, ou tem uma base um pouquinho mais úmida. O tempo de conservação dos macarrões agridoce é de 24 horas, tá? Tem gente que fica surpresa, mas só isso? Mas quando você pensa em aperitivo salgado, né, canapé, não sei o que, alguma coisa assim, aqueles aperitivozinhos, a durabilidade também é 24 horas, né? Para quem trabalha com evento, tem que fazer aquilo fresco. Então, com o macarrão salgado não é diferente, tá? Bom, fecha aspas, porque o tema aqui não é sobre macarrão salgado, mas é para provar para vocês que o tipo do recheio vai influenciar no tempo de conservação dos macarrões, né? Quem trabalha com qualquer tipo de doce, com suspiro, com bem casado, com macarrão, com bolo, precisa conhecer qual é o tempo de prateleira, qual é o tempo de conservação e passar essa informação para o cliente para não vender produto, não vou nem falar estragado, mas um produto que passou do ponto. Porque o macarrão pode ficar na geladeira 10 dias, ele não vai estragar, mas ele vai perder a textura. E se ele perde a textura, ele não vai levar uma experiência, não vai trazer uma experiência legal para o teu cliente. E você vai perder o cliente, tá? Então, gente, geleia é um recheio muito úmido. Cream cheese é um recheio muito úmido. Buttercream é um recheio muito úmido. Curd é um recheio muito úmido, tá? Lemon curd, orange curd, todos os curds são úmidos. O que mais? Creme de confeiteiro é um recheio úmido. Então, esses recheios são a ser evitados. Agora, eu sei que muita gente vai falar assim, ai, Pri, mas brigadeiro é ótimo. Brigadeiro, nossa, brigadeiro não tem muita umidade. Brigadeiro deve ser ótimo para rechear os macarrões. Eu, particularmente, não recomendo a utilização de brigadeiro para rechear os macarrões. Brigadeiro, primeiro, é doce. É doce demais, porque é leite condensado, né? Então, doce com doce, brigadeiro com merengue, ao invés de a gente ativar o paladar do cliente, vai ser aquela mistura que o cliente não vai mais saber o que ele está comendo, de tão doce que vai estar ali no sabor. Então, a ideia é levar uma experiência boa para o teu cliente, trazendo algo equilibrado, tá? Bem refletido, bem pensado. Então, brigadeiro eu não recomendo, primeiro porque é muito doce, tá? Mas isso é um gosto pessoal. Segundo, porque o brigadeiro, por mais úmido que você tente fazer o brigadeiro, mais molinho, né? Que eu vejo confeiteiras falando, ah, mas o meu brigadeiro é mais molinho. Mesmo que o seu brigadeiro seja mais molinho, ele não vai ter a umidade que uma ganache tem e não vai deixar o macarrão tão umidozinho como é o caso das ganaches. Vai ficar faltando alguma coisa. E terceiro, o brigadeiro, pode falar o que quiser, o brigadeiro tem a consistência dele. A consistência do brigadeiro é aquela massa, né? Você morde um brigadeiro, é aquela massa. Então é uma coisa mais maçuda, é uma textura mais firme. Então não é a melhor para levar a experiência que na verdade eu sempre quis para os meus clientes, que é a experiência sensorial, né? O sentir, o sabor, a textura, o escutar. Então tudo isso entra dentro da experiência do cliente quando ele prova os macarrões. Então o que resta aqui
são as ganaches, né? Se você rechear o seu macarrão com brigadeiro ou ganache, a durabilidade vai ser ali mais ou menos a mesma coisa, tá? Tem que tomar cuidado pro brigadeiro que pode açucarar, né? Na maioria das vezes açucara, maioria das vezes gruda, né? Suja o macarrão, coisa que não acontece com as ganaches. A ganache, gente, pelo fato de conter algum tipo de líquido e uma mistura de chocolate, a gente vai ter umidade e estabilidade ao mesmo tempo. A gordura do chocolate vai gerar uma blindagem do biscoito, tá? Então não vai deixar com que a umidade penetre profundamente. Vai entrar um pouco a umidade, tá certo? E isso vai fazer com que a durabilidade, o tempo de conservação do seu macarrão aumente. Então, não existe uma resposta definitiva em relação ao tempo de conservação, tá? O tempo de conservação do macarrão é em média 5 dias, entre 5 e 7 dias, depende. Isso também vai depender de cada confeiteira que vai e deve fazer o teste de prateleira, tá? Quem é meu aluno, minha aluna sabe que eu não gosto de dar a resposta pronta, né? O aluno que vai me perguntar, Pri, quanto tempo eu tenho que bater o merengue? Quanto tempo eu tenho que deixar o macarrão no forno? Quanto tempo eu posso conservar o macarrão? Meus alunos sabem que eu não respondo, raramente eu respondo dizendo um número preciso, porque a realidade de cada aluno é diferente. Eu não posso falar assim, deixa 23 minutos no seu forno a tal temperatura. Eu não conheço o forno do meu aluno, né? Então tem que fazer teste. Utiliza a tua cozinha como seu laboratório, tá? E com o teste de prateleira não é diferente. Criou um recheio novo, tem que fazer teste de prateleira, tá? Então, com a ganache, que é o recheio mais estável, o recheio mais macio, o recheio que vai levar mais umidade para o seu macarrão, em média, o tempo de conservação do macarrão vai ser de 5 dias, tá? Mas como assim, Pri? Conservar como? Quando a gente fala de tempo de conservação, sempre conservação refrigerada, tá? Refrigerada e não congelada, são coisas diferentes. Então, qual que é a informação que você tem que passar para o teu cliente? O cliente veio pegar uma caixinha de macarrão, tá? Aí você tem a obrigação de informar o seu cliente de que aquele produto deve ser consumido em até tantos dias, tá certo? É a partir do fim da maturação que a gente começa a contar o tempo de conservação do macarrão. Então, vamos supor que eu recheio o macarrão hoje. Ele vai ficar na geladeira até amanhã, tá? Por 24 horas. Então, a partir de amanhã, eu começo a contar os 5 dias. Então, se você aí tem pronta entrega, tá lá na tua geladeira, o macarrão que você maturou, tá? Que você não vendeu, foi vender só no terceiro dia, isso significa que o seu macarrão deve ser conservado, consumido em até 3 dias, porque 2 dias já foram perdidos, já estava dentro da geladeira. Então tem que ter toda essa reflexão. Qual foi a data de fabricação, tá, do macarrão? Data de maturação. É isso, tá? Como que a gente faz para ter a melhor experiência para o cliente? Aquela experiência sensorial. Antes de falar da experiência sensorial, uma coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês. Algo que eu adoro fazer e que fica sensacional nos macarrons é trabalhar com ganache e geleia no recheio, tá? Então, em volta do macarrão, colocar a ganache
e no meio do macarrão colocar a geleia. Você pode até proteger com um pouquinho de ganache, tá? O meio do macarrão para a geleia não entrar em contato direto com o biscoito e não amolecer, não ter risco de amolecer. Fica fantástico, gente. Por quê? Porque tem um maior equilíbrio entre o doce, né? Não vai ficar tão doce, a geleia vai sempre quebrar um pouco do paladar doce, tá certo? E agora eu esqueci que eu ia falar. Eu quis abrir esse parênteses e eu esqueci que eu ia falar. Ah, lembrei. Eu tava falando sobre experiência, né? Experiência sensorial é algo assim único para os macarrons. É só quem faz macarrons, quem vende macarrão, quem já comeu um bom macarrão que sabe. Senão é muito difícil explicar, né? Essa experiência de dar uma mordida no macarrão e ele tá todo na textura perfeita e no sabor perfeito também. Quando você pensa em bolos, né? Quem aí faz bolos recheados, bolos em buttercream, bolo em chantininho, bolo em ganache, enfim, bolos. Bolo bom é aquele bolo que descansou na geladeira e que você vai comer em temperatura ambiente. Por quê? Porque o recheio em temperatura ambiente, ele vai amolecer um pouco, né? E é isso que a gente quer ter para o macarrão também. Então, algo legal que você pode passar para o teu cliente é uma dica de consumo, como consumir os macarrões da maneira correta. É tirar da geladeira, tá? Entre 15, 20, 30 minutos antes de servir os macarrões, deixar em temperatura ambiente antes de consumir. E o seu cliente vai ter uma experiência ainda melhor, né? É importante estar falando isso. Essa aula aqui, gente, vale ouro. O conteúdo dessa aula aqui de hoje é conteúdo de curso. Então já deixa o like aqui. Você que tá aí assistindo e nem apertou o botão do like aqui ainda, olha, se eu fosse você eu apertava, porque quem sabe até eu vou tirar essa aula do ar aqui de tanto conteúdo que ela tá tendo. Não, sério, gente, é importante deixar o like aqui pro YouTube entender que esse conteúdo aqui é de qualidade e espalhar esse conteúdo aqui, espalhar verdades, né? O nosso Brasil e todos os países aí que estão me assistindo, os países lusófonos, né? Que são os países que falam português, né? Portugal, Espanha não fala português, Portugal, Angola e outros países que falam português e me acompanham. É importante que o YouTube distribua esse conteúdo para que a confeitaria no mundo todo, não só no Brasil, que já está melhorando demais, possa ter acesso a um conteúdo de qualidade. Não somente falar de receitinha, mas realmente entender os porquês e através dessa maneira, vocês confeiteiras vão conseguir ganhar cada vez mais espaço e autoridade no mercado, porque vocês vão saber do que vocês estão falando. Quando a gente entende os porquês, a gente sabe do que a gente está falando. A gente não repete o que o outro falou, mas a gente utiliza o nosso cérebro, a nossa massa cinzenta, para refletir se aquilo faz sentido ou não, tá? Então, é muito importante que vocês apertem aqui no joinha para que o YouTube distribua esse conteúdo aqui de qualidade que eu preparo toda semana com vocês com o maior carinho. Adoro que vocês me façam perguntas, que vocês me mandem ideias, né? E essa aula de hoje foi uma das ideias que vocês me mandaram, porque muita gente tem dúvidas sobre tempo de conservação, né? Inclusive, uma das dúvidas é: Pri, eu comecei a trabalhar com parceria, vou trabalhar com um café ou com um restaurante, como que eu faço para manter os macarrons na textura legal? O ideal é sempre refrigerado, gente, tá? A não ser que o café tenha ar-condicionado, não esteja tão quente lá dentro. Eventualmente, você pode deixar ali em temperatura ambiente, porque os clientes vão passar, vão querer comer o macarrão na hora. E aí não tem como tirar da geladeira e esperar aquele tempo em temperatura ambiente, tá? Mas sempre tomando cuidado para não passar
daqueles X dias. Por que eu tô falando X dias? Porque você é aí que vai ter que fazer os testes, não sou eu, né? Pra mim, Priscila, eu sempre, quando eu vendia os macarrons, o meu tempo de conservação era de 5 dias, tá? Nunca passou disso. Tem confeiteiras que fazem 7 dias, tem confeiteiras que fazem 10 dias. Eu não gosto, porque eu acho que vai perdendo a experiência sensorial dos macarrons, tá certo? E isso é importante. Vocês estão gostando dessa aula, gente? Essa aula é boa, né? Fala sério se essa aula aqui não é boa. Até eu aqui fico aqui apaixonada, como se fosse a primeira vez que eu estivesse ouvindo falar sobre conservação dos macarrons. Juro pra vocês. Gente, não confundam tempo de conservação com tempo de congelamento, tá? Aqui no YouTube tem aula sobre congelamento. Procurem tema que for, eu tenho certeza que vai ter aqui no YouTube. Já fiz muitos vídeos sobre macarrons, sobre confeitaria. Então não confundam esse tempo de conservação com o tempo de congelamento. Dá para congelar os macarrons perfeitamente, inclusive recomendo para quem trabalha com confeitaria e não ficar maluca, né? Ganhar realmente em tempo, produtividade, congelar os macarrons para ter sempre uma pronta entrega, tá? Congelamento de macarrão é até 90 dias, até 90 dias. Vocês notaram que eu falei a palavra até 90 dias? Isso significa no máximo 90 dias. E esse tempo vai depender não do macarrão, mas da temperatura do seu congelador, tá? Então depois, a gente não tem tempo de falar aqui sobre congelamento de macarrão, etc. Tem uma aula super completa, inclusive acho que aqui no Macarrão Talk, onde eu já falei sobre congelamento de macarrons, tá? Tem aulas completas também onde eu já falei sobre melhor recheio para o macarrão, tá? O porquê das ganaches, etc, etc. Então, depois você vai maratonar aqui as aulas do Macarrão Talk, porque, olha, eu vou falar, já estamos há 34 semanas aqui, e eu tenho certeza que quem começou a assistir as aulas lá do número 1 até agora, já tá fazendo macarrão, tá? Muita gente, inclusive, começou a fazer macarrons com os meus conteúdos gratuitos, conseguiu fazer os macarrons, e para desenvolver depois o negócio, desenvolver ainda mais a confiança, né? Começaram a vender esses macarrons e depois vieram pro curso. Então você aí não tem desculpa para não fazer macarrão. Com o conteúdo que eu dou aqui de graça para vocês no YouTube, eu mereço pelo menos um like. Pelo menos um like, viu, gente? Toda terça-feira, eu aqui da França, tô aqui com o maior prazer com vocês, trazendo conteúdo de verdade, porque eu acho que o mundo evolui através do conhecimento. E esse é o meu princípio de base, gente. Não é só sobre a confeitaria. Eu, Priscila, funciono dessa maneira. Acho que o ser humano, para estar evoluindo, ele precisa de conhecimento. Conhecimento, conhecimento, né? E tá tudo muito superficial hoje, com excesso de informação, mas excesso de informação superficial. Então, aqueles que se apegam ao conhecimento são aqueles que conseguem se diferenciar a longo prazo, né? Quem fica ali só na superfície, em alguns meses acaba quebrando, né? O negócio não vai para frente. Por quê? Porque não tem inovação, não tem criatividade, não consegue criar, não consegue ter autoconfiança para produzir, não consegue entender os porquês, por que errou, por que acertou, tá? Então possa ter certeza, se você tá aqui comigo toda semana nas aulas do Macarrão Talk, se você tá toda semana comigo lá no Instagram, lá que nós temos aulas todas as quartas, às 10 da manhã também ao vivo, possa ter certeza que você tá se diferenciando em relação à concorrência, tá? Se você gostou dessa aula aqui, deixa o like, deixa o seu comentário, me diz se foi uma aula útil para você, me diz aqui se ficou alguma dúvida, que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo aqui todas as mensagens que vocês me enviarem, tá bom? Então é isso, gente.
Eu deixo aqui para vocês um abraço bem grande e vejo vocês então na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então bora fazer macarrão com experiência sensorial aí para os teus clientes. Beijão, gente. Tchau, tchau.